Essas galinhas caipiras põem ovos com 4 vezes mais vitamina D do que os de supermercado, e a ração delas é apenas verduras da horta. E aqui está o paradoxo. É precisamente por causa desses ovos, com cheiro de sol e fumaça, que você pode ser chamado de iludista ou fanático por coisas de vovó hoje em dia. O mundo enlouqueceu. As corporações gastam bilhões para nos convencer de que uma gaiola estéril é o auge do progresso e que um velho poleiro de aldeia é uma relíquia do passado. Mas isso é uma mentira, cuidadosamente embalada em uma brilhante casca de marketing. O que eles não querem que você saiba? Um galinheiro de verdade não é um celeiro sujo, mas um organismo vivo. Uma rede biológica onde cada galinha faz parte de um ecossistema, não apenas uma engrenagem em uma esteira transportadora. Perdemos essa ciência enterrada sob o asfalto da avicultura industrial. Vamos voltar um século, 1921, província de Kursk. Nas aldeias, os galinheiros eram construídos sobre estacas para que a corrente de ar sob o piso secasse a cama, e as raposas não conseguissem chegar às aves. As galinhas eram alimentadas com restos da fazenda, batatas cozidas, purê de abóbora, feno finamente picado com fermentação, e punham ovos que nenhuma fábrica consegue replicar hoje. Durante o cerco a Leningrado, foram os galinheiros comunitários em lotes suburbanos que salvaram as pessoas. Um ovo por dia mantinha uma pessoa de pé. Na estepe cazaque, durante anos de seca e reassentamento, as galinhas eram alimentadas com grãos de milhete e cardos, porque não havia mais nada. E elas ainda punham ovos, desafiando todas as leis biológicas, como diziam os veterinários na época. Vamos analisar o porquê agora mesmo. Uma galinha caipira sintetiza vitamina D3 em seu corpo diretamente da luz solar. Seu ovo contém até 4,2 mg de vitamina D por 100 gramas de produto, enquanto um ovo de granja tem apenas 1,1. Os ácidos graxos ômega 3 são quase 3 vezes maiores, e a proporção de ômega 6 para ômega 3 cai para ideais 4,1 em vez dos 15,1 industriais. A proteína em tais ovos é mais densa. A gema é espessa como mel e contém todos os 9 aminoácidos essenciais em uma forma biodisponível, não sintética. Isso é uma impossibilidade biológica para a produção industrial. Não se pode replicar a luz solar e a grama viva em um hangar de concreto. O microbioma de um galinheiro de aldeia é um universo à parte. Centenas de tipos de bactérias vivem na cama de palha e serragem, competindo naturalmente com patógenos. Isso é vacinação natural, semelhante ao que os médicos chamam de resistência à colonização. Uma galinha de granja industrial sentada em uma grade em uma gaiola estéril carece desse escudo imunológico, por isso sua vida é mantida por antibióticos. Mas um galinheiro de verdade é um servidor de madeira da imunidade. Cada grama contém vacinas de um mundo que não existe mais. E, no entanto, por que essas práticas desapareceram das prateleiras das lojas? A resposta é simples. A natureza não pode ser patenteada. O grande agronegócio não lucra com o forrageamento e a fermentação de feno. Eles precisam de ração no saco, vacina na ampola e um contrato de genética com uma fábrica. Big Ag e Big Pharma. Duas metades de um pesadelo no qual a galinha foi transformada em um mecanismo para servir a relatórios financeiros. E, no entanto, há apenas 30 anos, cada fazenda coletiva tinha seu próprio incubatório, gerando raças como a salmão de Zagorsk e a de Pushkin. Aves fortes e inteligentes, capazes de viver no gelo e no calor, sem medicamentos. Hoje, tais linhagens genéticas quase desapareceram. Elas sumiram não porque fossem piores, mas porque não podiam ser vendidas sob licença. Quer ver como é uma galinha de aldeia saudável? Olhe para a sua crista. É carmesim, como bagas de sorveira maduras. Suas penas são limpas, mas não brilhantes. Elas guardam a poeira das cinzas e do sol. Ela caminha com passos largos e firmes, não tropeça, e quando descansa, é sempre à sombra, onde é fresco. Sua alimentação é uma mistura de grãos de aveia triturados, urtigas, folhas secas e restos de repolho. No verão, infusões de ervas de tomilho e losna. No inverno, feno fermentado com giz e cinzas, um galinheiro com ventilação de 2 canos,
cama de serragem quente e banhos de cinzas para limpar as penas. Isso não é romance rural, é uma prática de imunidade. E o que deve fazer hoje uma pessoa que quer trazer essa vida de volta? Comece pequeno. Um ovo por dia do seu quintal substitui toda uma tabela de vitaminas. Cru, em maionese caseira ou uma gemada de verdade. Cozido, com pão matinal e manteiga. Caldo de ossos de uma galinha caseira não é sopa. É antidepressivo líquido. Colágeno, glicina, citrato de cálcio e rações fermentadas para aves. Essa é a sua planta de biotecnologia doméstica, funcionando sem eletricidade. Lembre-se, um poleiro não é apenas um pedaço de madeira em um galpão. É um elevador de liberdade. Cada ovo posto no chão, não em uma grade. Um ato de rebeldia contra o sistema alimentar mecânico. O conhecimento só sobrevive se o transmitirmos. Você sabe qual é a coisa mais assustadora? Vivemos em uma era em que é mais fácil comprar um frango a crédito do que criar um você mesmo. Fomos acostumados à ideia de que a criação é para os pobres, e um ovo de fábrica é um sinal de civilização. Mas a verdade, escondida sob camadas de brilho de marketing, é simples. A avicultura doméstica é a última linha de defesa para a independência alimentar. Este é aquele segredo, enterrado sob o asfalto, uma tecnologia perdida de sobrevivência autônoma que as vovós ainda lembravam quando nos serviam ovos mexidos de seus próprios ovos, com cheiro de sol, fumaça e grama. Vamos pegar a antiga prática da fermentação do feno. Na União Soviética era amplamente utilizada, nas regiões de Smolensk, Tambov e Vologda. O feno não era apenas secado, era mantido em uma cova úmida, onde bactérias láticas começavam a trabalhar. O resultado era uma silagem natural, rica em vitaminas do complexo B, enzimas e aminoácidos. No inverno, era servido a galinhas, vacas e porcos. Hoje, as holdings agrícolas vendem suplementos probióticos a preços de ouro, embora seja a mesma bioquímica, apenas em plástico. O feno fermentado retém a lisina, um aminoácido crucial para o crescimento das penas e da casca, bem como a metionina, que melhora o metabolismo da gordura. Uma galinha que recebe tal alimento não precisa de antibióticos. Seu intestino funciona como uma capela, onde os micróbios rezam pela ordem. Agora sobre o clima. Nas aldeias da Ásia Central e no sul do Cazaquistão, as galinhas eram mantidas em galinheiros sobre estacas, elevados a meio metro do chão. Por quê? O vento flui sob a casa, a ventilação é natural e fica fresco no verão. Isso não é coincidência, é arquitetura deliberada. O galinheiro de aldeia era um dispositivo ecológico. Isolamento térmico de esterco e palha, um sistema de exaustão feito de um balde velho com um cano, um piso de argila com cinzas. A argila absorvia a amônia, as cinzas matavam os parasitas. Mas hoje, nas fábricas modernas, a ventilação é mecânica, o ar é estéril, mas as galinhas ainda morrem porque a esterilidade mata a resiliência. Um organismo vivo deve respirar ar vivo. E aqui está um exemplo da história. Em 1943, na Sebastopol sitiada, os moradores locais mantinham galinhas em seus porões. As aves sobreviviam com restos de trigo e urtiga, e os ovos eram usados como remédio, especialmente para os feridos. A gema era aplicada em queimaduras e ulcerações por frio, porque contém fosfolipídios e colina, que regeneram a pele. Essencialmente, era um kit de primeiros socorros vivo. Hoje, as empresas farmacêuticas vendem cápsulas de lecitina, a mesmíssima substância encontrada em cada ovo caseiro. A única diferença é que a lecitina natural funciona em conjunto com a vitamina K2, cálcio e D3, enquanto a sintética é um produto químico, sem vida e sem alma. Alguém pode dizer, vamos lá, isso tudo é apenas romantismo. Mas vamos olhar para os fatos concretos. Em um ovo caseiro, onde a galinha come pasto verde e toma sol, o teor de beta-caroteno chega a 500 mg por 100 gramas. Em um ovo de granja, 70. O colesterol em um ovo de aldeia é 15% menor. E o teor de luteína e zeaxantina, que protegem a visão, é 10 vezes maior. A gema de uma galinha dessas estica lentamente,
não quebra e tem uma cor âmbar. Este é um sinal de carotenoides naturais. Não é cosmética, é um marcador de química viva, não falsificada por um laboratório. Agora vamos entender por que o sistema industrial despreza tanto a criação solta. É tudo uma questão de controle. Uma galinha que vaga pelo quintal regula sua própria dieta. Come grama, procura insetos, bica giz, terra. Isso significa que ela obtém microelementos de graça e as corporações não podem lucrar com isso. As galinhas de fábrica tiveram seu direito de escolha retirado. Elas recebem ração farelada, onde tudo é dosado, calculado, patenteado. A ave tornou-se uma máquina e, portanto, seu ovo também se tornou um produto de máquina. Não estamos comendo comida, estamos comendo um protocolo. E aqui está o principal paradoxo. É precisamente nos pequenos quintais de hoje que nasce o futuro. A verdadeira biotecnologia não está em laboratórios brancos, mas em um velho galinheiro com tábuas de madeira e cheiro de feno. Milhões de aliados microscópicos, bactérias, fungos, protozoários, trabalham ali, limpando a cama, processando o esterco, criando um ambiente antibiótico natural. Isso é o que os cientistas chamam de imunidade microbiana do ambiente. Em um galinheiro saudável, simplesmente não há lugar para patógenos. Eles são expulsos pelos competidores. Agora compare isso com uma fábrica, onde cada bactéria é um inimigo, e por isso toneladas de antibióticos são despejadas. Depois, esses antibióticos acabam no seu prato. Vamos passar para a prática. Se você quiser construir seu próprio galinheiro, comece pela ventilação. Sem ar, morte. Faça 2 canos, um na parte inferior para na entrada, o outro na parte superior para a exaustão. A diferença de altura cria uma corrente de ar, mesmo que não haja vento. A cama é multicamadas, serragem no fundo, palha por cima, depois um pouco de cinza. Não remova completamente a cama toda semana. Deixe a microflora viver nela. É um filtro biológico. No inverno, adicione uma camada de serragem fresca. Isso retém o calor e inicia o processo natural de compostagem. O galinheiro se aquece sozinho. Um banho de cinzas é obrigatório. Pegue uma bacia velha, encha-a com uma mistura de areia, cinzas e enxofre, na proporção de 5:3:1. As galinhas se banham, livrando-se de piolhos de penas e carrapatos. Nenhum spray químico funciona de forma tão limpa e segura. A luz deve ser suave, quente, não branca. Lâmpadas incandescentes antigas são melhores do que LED frio. Temperatura de 12 a 22 graus Celsius, sem flutuações bruscas. Correntes de ar são inimigas, mas ar fresco é amigo. Se você quer que o ovo seja medicinal, não apenas comida, adicione ervas simples à dieta. Urtigas, ferro, dente de leão, vitaminas A e C, trevo, proteína, losna, efeito antiparasitário. No outono, seque folhas de framboesa, sorveira e maçã. Triture-as e adicione à mistura. Estes são antioxidantes naturais. No inverno, dê infusões de tomilho, erva de São João e camomila. Elas fortalecem o trato respiratório e reduzem o estresse. Uma galinha que não está estressada põe ovos com cascas fortes e gemas vibrantes. E agora um pouco de economia. Um galinheiro para 10 galinhas rende 2 Ryusan a 3 quilos de ovos por semana. Anualmente, isso são quase 150 quilos de produto, mais de 2.500 ovos. O custo da alimentação é de 10 a 12 rublos por ovo. Preço de mercado, 15 a 20. O lucro parece insignificante, mas adicione o fator saúde e autonomia. Você não depende mais da rede elétrica, dos preços, das rações, da logística. Você controla a sua própria produção de proteína. E se você se unir aos vizinhos, pode criar uma fazenda cooperativa inteira, como faziam na década de 1950 na Bielorrússia. Naquela época, as aldeias sobreviviam não com dinheiro, mas com apoio mútuo, troca e trabalho comunitário. Hoje estamos na mesma encruzilhada novamente. Pandemias, crises, inflação, tudo nos lembra. A autonomia não é um luxo, mas uma necessidade. E as galinhas não são apenas aves. Elas são uma reserva estratégica, a última linha de defesa. Seu ovo é uma bateria biológica que pode ser recarregada com sol e grama. A natureza não precisa de gerentes.
ela precisa de aliados. Lembre-se do velho ditado: uma galinha não é uma ave, é uma provedora. E essa é a pura verdade, porque ela é a única que transforma grama, vermes e cinzas em proteína completa. Nenhuma fábrica pode replicar essa alquimia. Quando você cria galinhas, não está apenas produzindo comida. Você está restaurando uma tecnologia de vida perdida. E se lhe disserem que é ineficiente, lembre-se, tudo o que não gera lucro corporativo é chamado de ineficiente. Traga as galinhas de volta às aldeias. Traga o conhecimento de volta às mãos. Conhecimento não são patentes, não são marcas. É a memória dos ancestrais gravada em nosso DNA. A biologia é mais forte que a publicidade, e um galinheiro não é um barraco, é um templo de autonomia. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo, onde a ciência e a sabedoria camponesa convergem em um ponto, onde a química de um ovo se torna uma filosofia de sobrevivência. Afinal, um ovo caseiro não é apenas comida, é um laboratório sob a casca. Cada grama de gema é uma fórmula para a vida, coletada por uma galinha do seu quintal, não por um tecnólogo corporativo. E se você entender como esse mecanismo funciona, você se torna não um fazendeiro, mas um guardião do patrimônio biológico. Vamos começar com algo que quase ninguém sabe. O verdadeiro valor nutricional de um ovo não está na sua proteína, mas na fração lipídica da gema. Fosfolipídios, colina, lecitina, vitaminas A, D, E e K2. É a K2, aquela vitamina esquecida que direciona o cálcio não para os vasos sanguíneos, mas para os ossos. Sem ela, o cálcio das pílulas de farmácia se deposita nos vasos sanguíneos, causando calcificação e ataque cardíaco. E um ovo de aldeia contém 10 vezes mais K2 do que um ovo de fábrica, porque a galinha vaga ao sol, come verduras e vermes, e tudo isso se transforma em bioquímica viva. É por isso que nossas vovós tinham ossos e dentes fortes até a velhice. Não porque bebessem leite, mas porque comiam ovos de verdade. But even that's not the limit. Em 1978, na RSS da Bielorrússia, o Instituto de Avicultura conduziu pesquisas. Galinhas caipiras tinham níveis de imunoglobulina em seu soro sanguíneo 60% maiores do que as de gaiola. Por quê? Porque as aves ao ar livre entravam em contato com a flora natural, micróbios, fungos e até poeira. Isso treinou sua imunidade, formando resistência a infecções respiratórias. Esta mesmíssima propriedade é hoje chamada de imunização passiva do consumidor. Uma pessoa que consome ovos naturais recebe microdoses de antígenos que estimulam suavemente seu próprio sistema imunológico. Em termos simples, coma um ovo de uma galinha saudável. Você se fortalece. Coma um ovo de fábrica. Você recebe resíduos de antibióticos que enfraquecem seu intestino e o tornam dependente de farmácias. Agora para o fundamento, o microbioma do galinheiro. Em uma fazenda de aldeia, a cama nunca era jogada fora inteiramente. Ela era renovada em camadas. Isso era chamado de cama quente. Ao longo de um ano, ela se transformava em uma massa enzimática viva, onde a temperatura no centro chegava a 35, 40 graus Celsius e as bactérias processavam o esterco em compostos de nitrogênio, seguros para as galinhas. A amônia era ligada em sais, o cheiro desaparecia e a cama tornava-se autolimpante. Isso não é falta de higiene. É um processo biotecnológico natural que as grandes agroempresas agora copiam como biocama, mas por dinheiro. A diferença é que o camponês fazia isso sem subsídios ou produtos químicos, simplesmente ouvindo a terra. E aqui reside um dos mitos mais perigosos promovidos pelos produtores de rações. O de que as galinhas em dietas naturais recebem uma ração desequilibrada. Na realidade, é o oposto. A alimentação natural forma não apenas o ovo, mas também a resiliência genética. Cientistas de Novosibirsk, na década de 1980, realizaram experimentos. Galinhas que bicavam sementes de grama selvagem tinham descendentes com melhores taxas de sobrevivência do que aquelas alimentadas com misturas preparadas. Isso é chamado de memória epigenética. Quando uma galinha vive em harmonia com a natureza, ela transmite resiliência aos seus pintinhos,
enquanto uma ave de fábrica a perde após apenas uma geração. É por isso que as raças domésticas, como a salmão de Zagorski, a cantora de Your Love ou a Orlov Sitseva, vivem por 6 a 8 anos e botam por 4 temporadas seguidas, enquanto os híbridos industriais se esgotam em 72 semanas e morrem de exaustão. Vamos falar sobre a água agora, porque é o fator mais esquecido. Uma galinha bebe o dobro do que come, e se você der água de um poço onde o ferro excede a norma, você destrói lenta e imperceptivelmente seus rins. Na ONS, as recomendações veterinárias afirmavam claramente: a dureza ideal da água para galinhas é de 2,4 mmol por litro, pH de 6,5 a 7,2. Com um pH mais alto, a absorção de cálcio cai pela metade. Por isso, as antigas donas de casa sempre colocavam um pouco de ácido cítrico ou vinagre nos bebedouros. Não pelo gosto, mas para estabilizar a acidez. Esta é a bioquímica popular, que hoje foi substituída por pós de laboratório com nomes sofisticados. And now about feed plants. Diferentes regiões tinham suas próprias tradições. Na Bielorrússia, secavam urtigas e trevo. No sul da Rússia, losna e tomilho. Na Sibéria, festuca e bromo liso. Tudo isso não é apenas grama, é uma base medicinal. Urtigas, uma fonte de ferro e vitamina K1, que ajuda na coagulação do sangue. Losna, um antisséptico e antielmético. Tomilho, um antibiótico natural de amplo espectro, suprimindo a coccidia, e o trevo e a alfafa fornecem metionina, um construtor de penas. Você entende a escala? Cada maço de grama é uma mini farmácia, apenas sem efeitos colaterais e sem licença. E agora preste atenção, a mistura caseira não é apenas uma mistura, é uma tecnologia. Você não pode fazê-la com antecedência ou deixá-la ao sol. A base, batatas cozidas ou abóbora, trigo triturado, um pouco de giz, farinha de peixe ou dáfnias secas. Uma gota de óleo vegetal para vitaminas lipossolúveis. As proporções são simples. Para 10 quilos de mistura, 6 quilos de carboidratos, grãos, batatas, 3 quilos de proteína, torta de oleaginosas, leguminosas, 1 quilo de verduras. Mas o segredo não está na quantidade, mas na temperatura. A mistura deve estar morna, cerca de 35 a 38 graus Celsius. Então a digestão das galinhas funciona perfeitamente e os nutrientes são absorvidos em 90%. Esta é aquela mesma alquimia do feno que as rações modernas não conseguem replicar. Não importa o quanto tentem. Agora um pouco sobre a estrutura do galinheiro. Um galinheiro de verdade não é apenas um cômodo. É um ecossistema com um equilíbrio de luz, ar e umidade. Paredes de madeira respiram, absorvendo o excesso de umidade e devolvendo-o quando o ar está seco. Metal e concreto não fazem isso. Então as fábricas precisam de ar-condicionado e automação, enquanto em um velho galinheiro tudo se autorregula. Ventilação sem correntes de ar, cama quente, ninhos em um canto silencioso, porque as galinhas se sentem seguras. A luz deve ser amarela, difusa e definitivamente com uma janela voltada para o sul. A luz solar estimula a produção de vitamina D, mas também simplesmente melhora o humor das aves. Sim, as galinhas têm humor, e isso não é brincadeira. O estresse reduz a postura em 30% e o sabor dos ovos torna-se ácido. Aqui está algo mais que quase ninguém sabe. Um ovo caseiro é um biomarcador da saúde do solo. Se as galinhas vagam em terras livres de produtos químicos, o ovo terá um cheiro fresco e uma casca forte. Se o solo estiver contaminado com nitratos, a gema empalidece e a casca torna-se frágil. Por isso, nos tempos antigos, os camponeses diziam: o ovo não está na galinha, o ovo está no solo. E eles estavam certos. Tudo começa com o solo. A vida mora lá. A partir daí, ela sobe na cadeia. Grama, verme, galinha, humano. E agora, a filosofia. Um galinheiro não é apenas um lugar para comida. É uma escola de sustentabilidade. Aqui você vê como a natureza recicla resíduos, como o calor do esterco se torna energia, como os micróbios criam ordem a partir do caos. Esta é uma lição de ecologia que nenhuma universidade ensina.
E quando você acorda de manhã em silêncio e tudo o que ouve é o cacarejo suave ao seu redor, você entende que a verdadeira economia não é sobre rublos ou dólares. A verdadeira economia é um ovo que você pode comer, trocar ou dar a um vizinho. Todas as grandes coisas sempre começam pequenas, com uma galinha, com um ninho, com um passo de volta à terra. Quando dizemos galinha, a maioria das pessoas vê apenas uma criatura de penas que põe ovos e cacareja. Mas para aqueles que já construíram um galinheiro eles mesmos e ouviram o primeiro canto do galo pela manhã, não é apenas uma ave, é um motor vivo de um biossistema fechado, um bioreator rural que conecta o sol, a terra e o humano. Uma galinha é uma intermediária entre a grama e a proteína, entre a luz e a energia. E agora vamos entender por que isso é importante agora, no século XXI, quando o mundo come comida, mas não vive dela. As empresas agrícolas modernas afirmam que a avicultura natural é ineficiente, que gaiolas, esteiras e rações dosadas são o futuro da segurança alimentar. Na realidade, é um sistema de controle conveniente. Se você depende de sacos com logotipos, você não é mais um proprietário. Você é um assinante. Mas uma verdadeira galinha caipira não sabe o que é uma assinatura. Ela come forragem, digere-a em energia, e seu ovo é o código da natureza, ilegível para qualquer corporação. Veja como uma dieta natural é estruturada. Quando uma galinha cava a terra, ela não pega sementes aleatórias. Ela busca um equilíbrio de aminoácidos. Um verme comum fornece a ela proteína animal com taurina e lisina, que não existem no grão. Uma pequena pedra engolida com a terra ajuda a moer o grão duro na moela, melhorando a digestão. E as cinzas nas quais a galinha se banha fornecem a ela microelementos: zinco, manganês, silício. Isso não é sujeira, é um complexo mineral natural. Em condições industriais, tudo isso é substituído por pré-misturas artificiais. Mas uma pré-mistura não é viva. Ela não se adapta à estação, não conhece o seu solo, não ouve a chuva. Mas uma galinha ouve. Ela sente quando o solo carece de cálcio e procura ela mesma por pequenas pedras. Isso é o que os cientistas chamam de instinto nutricional e o que nós chamamos apenas intuição. Agora um pouco sobre os ciclos de temperatura. Você sabe por que as galinhas caipiras põem menos no verão? Porque o seu corpo é um barômetro natural. Quando a temperatura do ar está acima de 28 graus Celsius, a frequência respiratória da ave aumenta e o apetite diminui. Esta é uma proteção natural contra o superaquecimento. Mas se você fornecer sombra, água limpa e umidade em torno de 60%, a galinha poedeira não reduzirá a produção de ovos. Na URCS, isso era conhecido no nível das diretrizes das fazendas coletivas. No verão, eram instalados toldos de juta e a água nos bebedouros era mantida no máximo 22 graus. Hoje, os fabricantes gastam milhões em sistemas de resfriamento, enquanto um camponês resolvia isso com 2 baldes e um bordo perto do galinheiro. Let's talk about ash and litter. Nos tempos antigos, a cama era considerada um motor térmico. Uma camada de 30 centímetros de palha retinha o calor mesmo a 20 graus Celsius. Enquanto isso, as bactérias no interior decompunham o esterco, liberando um calor suave. A temperatura sob o piso subia para 25 graus. As galinhas mantinham-se aquecidas, não ficavam doentes e nenhum aquecedor era necessário. Hoje, esta tecnologia está sendo redescoberta sob o nome de cama enzimática bioativa, embora os camponeses fizessem isso há centenas de anos. E note, não há mau cheiro em tal cama. O cheiro de amônia só aparece onde o equilíbrio de umidade é perturbado. A regra é simples: se cheira, significa que os micróbios estão com fome. Adicione uma camada de serragem seca e o biossistema voltará ao equilíbrio. E agora sobre os ovos. Sua qualidade pode ser lida sem laboratório. Quebre um ovo em uma xícara e olhe. A gema deve ser alta, quase uma esfera. Se estiver plana, a galinha não está recebendo proteína suficiente. A clara deve ser densa, não rala, significando que há lisina suficiente na dieta. A cor da casca não é tão importante quanto a sua resistência. Se a casca quebra facilmente, há falta de cálcio ou fósforo.
E aqui está um segredinho. Adicione cascas de ovos queimadas e trituradas em pó e um pouco de cinza de madeira à dieta. E o problema desaparecerá. A natureza é um ciclo fechado. O ovo alimenta a galinha dá o ovo. Agora vamos falar sobre a saúde das aves. Nas aldeias, nunca houve veterinários para cada quintal, mas as galinhas viviam e se multiplicavam. Por quê? Porque a prevenção estava embutida no próprio sistema. Na primavera, alho esmagado era adicionado à ração, um efeito antiparasitário. No verão, endro e coentro, que reduzem os gases e melhoram a digestão. No outono, cinzas com enxofre para expulsar os piolhos de penas. No inverno, decocção de rosa mosqueta e urtiga para a vitamina C. Não são dicas aleatórias de vovó. É um esquema holístico de bioquímica sazonal. Cada erva substituía uma pílula, e cada ovo era uma vacinação contra doenças. By the way, about ash baths, it's not just hygiene, it's a ritual. Quando uma galinha se banha nas cinzas, ela remove mecanicamente os parasitas, mas o mais importante é que recebe cálcio e potássio através da pele. Esses minerais são absorvidos em quantidades microscópicas, fortalecendo o tecido ósseo e acelerando o crescimento das penas. Publicações científicas raramente mencionam isso, mas as antigas donas de casa de aldeia sabiam. Uma galinha sem banho é como uma pessoa sem chuveiro. Agora vamos prestar atenção à iluminação. Já dissemos que não é o número de horas que é importante, mas a qualidade da luz. Mas há outro aspecto, o espectro. As galinhas veem o ultravioleta. Quando você usa uma lâmpada de luz branca quente, cerca de 2700 Kelvin, o comportamento delas torna-se calmo. Com luz fria, 4000, 6000 K, a agressividade aumenta e aparecem brigas e bicagens. E se você adicionar uma lâmpada com um tom levemente rosado, 3000 K com filtro vermelho, as galinhas começam a botar melhor. Isso foi comprovado por experimentos lá em 1985 no Instituto de Avicultura de Kharkov. O espectro vermelho estimula a produção do hormônio responsável pela ovulação nas aves. É aqui que a verdadeira ciência está. Não em um tubo de ensaio, mas em uma lâmpada acima do ninho. And now about energy economics. 1 kg de ovos requer cerca de 2 kg de ração. Se você usar ração industrial de loja, o custo é alto. Mas se você fizer uma dieta com recursos locais, restos de horta, grãos, ervas daninhas, o custo cai 3 vezes. Nas aldeias soviéticas, isso era chamado de ciclo fechado. Nada era jogado fora. Verduras, cascas, pão amanhecido. Tudo era usado, e o esterco, para a horta como fertilizante. Essa é a economia real, sem impostos e relatórios, mas com lucro medido em colheita e saúde. O esterco de galinha é a melhor fonte de nitrogênio e fósforo para o solo. 1 quilo de esterco seco contém até 6% de nitrogênio, 4% de fósforo e 2% de potássio. Isso é mais do que a maioria dos fertilizantes químicos. E se você misturá-lo com cinzas e água, deixar descansar por 1 semana, você obtém um composto líquido que pode ser despejado sobre pepinos, repolho, batatas. Tudo na natureza está conectado, e a galinha é um elemento-chave dessa conexão. Por que a indústria matou o conhecimento da aldeia? Por que não há patente nele? Você não pode registrar o sol, as urtigas ou o feno fermentado, e sem uma patente, não há lucro. Então o marketing transforma a simplicidade em perigo. Dizem que um ovo cru é um risco, enquanto um cozido é seguro. Mas esquecem que um ovo cru contém a enzima lisozima, um antibiótico natural que mata a salmonela. Em um cozido, ela se foi. Por isso as pessoas nas aldeias bebiam gemada e não ficavam doentes. A própria natureza criou o equilíbrio. Não o destrua com tratamento térmico, se desnecessário. E mais uma coisa, sons. Cientistas descobriram que o nível de ruído afeta a postura. Com sons acima de 80 decibéis, a produtividade cai 25%. Nas antigas aldeias, os galinheiros eram construídos longe da estrada, não apenas por causa do cheiro, mas porque o silêncio também é alimento. Uma galinha que ouve apenas o vento,
O cacarejo e os passos do seu dono vive mais e bota com mais consistência. Everything sold today as innovation, bioactive litter, organic eggs, herbal supplements, is what peasants knew 100 years ago. Só que agora está embalado em plástico e custa 10 vezes mais. Mas a verdadeira revolução não é comprar, mas restaurar a memória. Voltar à prática significa sair do sistema. Uma galinha transforma resíduos em riqueza, grama em proteína, tempo em conhecimento. Como transformar o conhecimento da aldeia em uma estratégia de sobrevivência do século XXI? Afinal, enquanto alguns pagam preços de ouro por ovos orgânicos, outros em aldeias comuns produzem este produto dourado com as próprias mãos diariamente. Uma galinha é um ecossistema fechado, capaz de alimentar, fertilizar e curar. Grama, galinha, ovo, esterco, canteiro de horta, grama nova. Sem desperdício, nenhum grama perdido. Este ciclo é um modelo biológico de agricultura sustentável. Na região de Mogilev, em 1982, houve um experimento. 20 famílias uniram-se em uma mini cooperativa. Cada uma tinha 30 galinhas. Produção total de ovos, 150 mil por ano. Metade ia para a cidade, metade, em troca de grãos, sal, querosene. Sem subsídios, sem publicidade, apenas pessoas e aves. Hoje tal esquema é chamado de circuito alimentar local. Forget about crosses, bread for the factory. Você precisa de uma raça capaz de viver no seu clima. Salmão de Zagorsk, Pushkin, Kuchinskaya, Jubilee, Preta de Moscou, Orlov. Estas galinhas vivem de 5 a 6 anos, sobrevivem a geadas e não requerem aquecimento. Esta é uma armadura biológica criada por criadores lá na década de 1950. A dieta deve ser sazonal. Na primavera e no verão, verduras e proteína. No outono, abóbora e cenoura. No inverno, ervas secas e farelo. E sempre, fermentação. Quando você despeja soro de leite ou água morna com uma colher de açúcar sobre a mistura por um dia, a fermentação lática começa. O alimento torna-se vivo, a imunidade cresce. A pureza da água é mais importante do que a ração. Se a água tiver muito ferro, adicione ácido cítrico. Não persiga o calor. As galinhas precisam de estabilidade. As paredes devem respirar. O galinheiro deve cheirar a madeira e feno. Esqueça as bombas veterinárias da farmácia. Na primavera, infusão de alho. No verão, losna e urtiga. No outono, cinzas com enxofre. No inverno, decoção de rosa mosqueta. Estas receitas estão descritas em manuais de 1964, mas ninguém as lê agora. Simples demais para serem vendidas. A galinha é uma criatura social. Se você entrar abruptamente e gritar, a produtividade cai. Se você falar calmamente, as aves sentem-se seguras. As antigas donas de casa diziam: a galinha ama o silêncio e a música. Até um rádio moderado ao fundo reduz o estresse. Uma galinha caseira, especialmente uma poedeira velha, rende um caldo único. Durante o cozimento lento, colágeno, glicina e prolina, aminoácidos para reparo de tecidos, são extraídos dos ossos. Adicione uma colher de vinagre de maçã para extrair o cálcio. Após 4 horas, você tem não uma sopa, mas um concentrado de saúde que nutre articulações e pele. Antigamente, esse caldo era dado a pacientes após cirurgias. One chicken coop for 20 birds yields about 6,000–7,000 eggs per year. Você recupera os custos em 3 meses. Mas o principal é a estabilidade. Sua galinha põe ovos independentemente das notícias. Isso é independência alimentar. Imagine milhares de lares assim unindo-se em uma rede. Cada quintal, um nó, cada família, uma fazenda. Em vez de corporações, comunidades, em vez de publicidade, troca. Isso já está acontecendo na Sibéria, nos Cárpatos, em Altai. Esta é uma nova economia de sobrevivência. An egg has everything. Choline for the brain, vitamin D for depression, vitamin A for vision, K2 for bones, albumin for muscles. É um manual de instruções para a autorrecuperação. Abandonamos esta simplicidade porque ela não vende. Uma galinha caipira é uma ameaça ao sistema de controle. Mas a natureza não pode ser derrotada. Ela só pode ser lembrada.
Um galinheiro é um lugar onde a conexão entre o homem e a terra é restaurada. Não é um retorno ao passado, é um passo para o futuro, onde a autonomia novamente significa vida. Se esta história mudou sua visão sobre o modo de vida habitual e revelou segredos que tentaram esconder, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Estamos restaurando a história e o conhecimento que tentaram enterrar. Semeie o futuro conosco. O próximo cofre de conhecimento será aberto muito em breve.